Bom, nós estávamos falando no outro vídeo sobre o papel da escola e as transformações. E depois de Vygotsky, todas essas teorias, né, todas essas ideias, desculpe, do Vygotsky, continuam. Né? Tem muitos outros teóricos que continuam o pensamento de Vygotsky. Antes, eu queria voltar um pouquinho, porque eu acho que a crítica não foi filmada. Eu estava falando da crítica à teoria de Vygotsky, que ocorre, né? Como toda teoria, sempre tem uma crítica. Uma das críticas é que a comunicação verbal pode não ser a única forma pela qual o pensamento se desenvolve. Vygotsky, ele deu muito valor à linguagem, né? Porém, ele não teve tempo hábil para, de repente, pensar que pode ser que não seja só a comunicação verbal. Outros tipos de comunicação podem também exercer o mesmo efeito, né? Mas isso não foi feito não foi feita nenhuma pesquisa a respeito disso. E a segunda crítica, que os educadores podem orientar as crianças em diferentes formas, transculturalmente. Então, ele coloca muita ênfase na cultura que a pessoa vive, na história da construção daquela cultura, né? Você sendo um fruto desse processo. Agora, também a gente sabe que a gente pode ter acesso a outras culturas, e cada vez mais hoje em dia. Né? Talvez na época de Vygotsky a comunicação não estava tão otimizada como está hoje em dia, mas hoje a gente tem condições de saber o que está acontecendo em qualquer lugar do planeta, né? E ter acesso a essas outras culturas. Então, seriam duas críticas, mas que nenhuma delas teria uma força de desmerecer todo esse trabalho fantástico de Vygotsky, tá ok? É só uma crítica no sentido de acrescentar, de colaborar para aperfeiçoamento. Então, sobre a história, eu queria só apresentar para vocês um outro teórico chamado Ruven Feuerstein. Ruven Feuerstein, ele faleceu em 2014. Ele foi um professor e psicólogo judeu-israelense, criador da teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, a teoria da experiência da aprendizagem mediada e o programa de enriquecimento instrumental. A ideia de que inteligência pode ser desenvolvida está associada ao trabalho do professor Feuerstein. Sobre a teoria de Feuerstein, o material que ele produziu, toda a pesquisa dele, existem cursos de especialização no Brasil ou cursos de curta duração, né, para você conhecer. Isso é muito interessante. Eu fiz o curso e realmente é algo que assim, devia ser mais divulgado, tá? Mais usado. Vocês vão entender por quê. Referências teóricas do professor Ruven Feuerstein. Ele estudou na Universidade de Genebra. Quem será que deu aula lá? Né? Piaget. Então, ele foi aluno do Piaget. Mas ele tinha uma verdadeira sintonia com as ideias do Vygotsky. Tá certo? Então, ele, embora tenha sido, né, orientado pessoalmente por Piaget, ele se pautou mais na teoria do Vygotsky para a construção da sua obra. O que é a teoria da modificabilidade cognitiva? Olha o nome, modificabilidade cognitiva, ou seja, uma cognição que pode ser modificada. Os conceitos de que a inteligência é plástica e modificável e que a inteligência pode ser pensada são centrais na teoria da modificabilidade cognitiva estrutural. A inteligência pode ser desenvolvida em um ambiente de aprendizagem mediada, criado a partir da teoria da experiência da aprendizagem mediada. Então, assim, ele objetiva o quê?
que a pessoa, não importa que nível ela esteja no desenvolvimento dela, em que idade, quanto que ela já estudou, sempre é possível, através de um trabalho sistemático e de uma mediação, trazer ela para um patamar mais evoluído. Sempre você pode melhorar a qualidade da sua inteligência. E é esse o objetivo do trabalho do Feuerstein. O mediador é uma pessoa que trabalha interagindo com o aprendiz, estimulando suas funções cognitivas, organizando o pensamento e melhorando o processo de aprendizagem. É como se ele ensinasse a pessoa a pensar, a captar as informações do ambiente de maneira mais otimizada, a elaborar essas informações também de uma maneira melhor e dar respostas, finalizar, concluir também de uma maneira mais evoluída, mais elaborada. O curso que se faz sobre PEI, a pessoa, quando faz o curso, ela passa por todo esse processo. E é algo assim, pessoal, indescritível, realmente. É como se você, como você instalasse uma parabólica, tá? Na sua cabeça. O seu cérebro ele fica muito mais fluente. É realmente algo interessante. Pensem nisso, procurem na internet sobre isso, vocês vão gostar. O PEI, né, que é o instrumento que ele inventou. Então, depois de desenvolver suas teorias e de aplicar uma série de intervenções práticas para a mediação com crianças sobreviventes do Holocausto, Feuerstein respondeu à demanda de professores por métodos que pudessem solidificar seu trabalho no formato curricular. Para esse fim, ele desenvolveu 14 instrumentos que mediadores e estudantes usaram para enriquecer funções cognitivas e construir o hábito de se ter um pensamento eficiente. Ele organizou esses instrumentos livres de conteúdo, não tem conteúdo específico, tá? Em um programa de 3 anos para estudantes acima de 9 anos. Este programa é chamado de Programa de Enriquecimento Instrumental, o PEI. Então, foi isso mesmo. Ao término da Segunda Guerra Mundial, ele e alguns outros colaboradores, sensibilizados com as crianças sobreviventes do Holocausto, doentes, subnutridas, sem família, e foi fazer um trabalho de recuperação dessas crianças. E foi aí que ele foi construindo todo esse material do PEI. Para você usar o material do PEI efetivamente, você tem que fazer o curso, senão você não tem acesso ao material. Isso é um contrato que todo estudante do PEI assina, que ele porque senão perde, né? Você assina um contrato de não violar essa regra, tá? Por quê? Porque senão perde a eficiência. Você precisa ter contato a partir do momento que você vai estar passando pelo processo. É a mesma coisa que saber as respostas da prova antes. Aí elas não iam ter tanta, não ia ter tanto mérito aquele material, ok? Mais de 50 anos de sucesso, documentados por mais de 1.500 pesquisas científicas com várias populações, incluindo engenheiros da Motorola nos Estados Unidos, estudantes carentes em comunidades rurais no Brasil, aqui na Bahia, imigrantes não alfabetizados da Etiópia, crianças autistas e com síndrome de Down em Jerusalém, estudantes do ensino médio com baixo aproveitamento em matemática nos Estados Unidos e muitos outros grupos. Ele tem um neto que é portador da síndrome de Down e foi auxiliado por seus métodos e que apresentou um bom desempenho na escola. Tá? Ele, inclusive, quando ele tinha 7 anos, esse menino, ele tinha um vocabulário, mesmo sendo Down, né, acima da média das crianças da mesma idade. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado as ideias de Vygotsky e possam um dia colocá-las em prática.